Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma das emoções humanas mais primordiais e com certeza mais poderosas que existem, o medo. Daquele arrepio na espinha até um nó na garganta, vamos entender o que de fato acontece quando a gente sente medo. É uma pergunta curiosa, né? Pensa bem, por que a gente paga, e às vezes caro, para sentir uma emoção que, na sua essência, evoluiu para nos avisar de um perigo? Para a gente entender esse paradoxo, a gente precisa fazer uma viagem. Uma viagem que começa lá dentro da nossa biologia mais básica e termina nas ansiedades complexas da nossa vida moderna. Então, vamos nessa. Ok, vamos começar pelo começo. Tudo se inicia na nossa programação biológica, um sistema de alarme super eficiente que a gente herdou dos nossos ancestrais. Funciona assim: quando o cérebro percebe um perigo, a amígdala, que é tipo o nosso detector de ameaças, soa o alarme. E numa fração de segundo, isso dispara uma cascata de hormônios que prepara o corpo para uma de duas coisas: ou lutar pela sobrevivência, ou fugir o mais rápido possível. E essa preparação, olha, é total. O coração acelera para bombear mais oxigênio para os músculos, as pupilas se dilatam para a gente enxergar melhor, o fígado joga um monte de açúcar no sangue para dar um pico de energia. Cada pequena mudança tem um único propósito: maximizar nossas chances de sobreviver. É uma verdadeira obra-prima da evolução em ação. Mas o que acontece quando esse sistema de alarme fica sensível demais? Quando ele dispara sem ter uma ameaça real por perto? É aí que a gente cruza a linha entre o medo e a fobia. Então, o ponto central é esse. O medo é uma emoção saudável, protetora, diante de um perigo real. A fobia, por outro lado, é um transtorno de ansiedade. É um medo que não passa, que é irracional e tão, mas tão intenso que atrapalha a vida da pessoa e causa um sofrimento enorme, mesmo que a pessoa, no fundo, saiba que a reação é exagerada. Agora, vamos sair um pouco das ameaças imediatas e entrar num território mais abstrato. Os nossos medos, hoje em dia, não são só sobre predadores na selva. Filósofos e sociólogos nos ajudam a entender as ansiedades do nosso tempo. E aqui a gente entra numa ideia fascinante do filósofo Søren Kierkegaard. Para ele, a angústia não é exatamente o medo de algo ruim que possa acontecer. É o medo da própria liberdade. É aquela vertigem que a gente sente quando percebe que tem infinitas escolhas e que a gente é responsável por construir o nosso próprio caminho. E essa citação dele resume tudo de um jeito brilhante. Kierkegaard argumentava que essa angústia, por mais desconfortável que seja, é essencial. É ela que nos permite ser livres e nos tornar quem a gente realmente é. Dando um salto para tempos mais recentes, o sociólogo Zygmunt Bauman oferece outra perspectiva com o conceito de medo líquido. Se a angústia de Kierkegaard vinha da liberdade, o medo líquido de Bauman vem da instabilidade. É uma ansiedade que se espalha, que não vem de uma ameaça específica, mas da sensação de que tudo ao nosso redor é inseguro, está sempre mudando. Bauman liga o medo diretamente à incerteza. A gente vive com a sensação de que o perigo está em todo lugar, na instabilidade do emprego, no bombardeio de notícias 24 horas por dia, mas a gente não sabe exatamente o que, onde ou como se proteger. Esse é o medo que floresce na nossa era líquida. E tudo isso nos traz de volta para a nossa pergunta do início. Se o mundo já é tão cheio de incertezas, por que a gente busca sentir medo como um entretenimento? Vamos analisar esse paradoxo do medo seguro. A resposta é até que bem simples. O segredo está no controle. Quando a gente assiste a um filme de terror ou entra numa casa mal assombrada, a gente experimenta toda a adrenalina da resposta de luta ou fuga, mas o nosso cérebro racional sabe que não estamos em perigo de verdade. A neuroquímica por trás disso é fascinante. A ameaça controlada libera adrenalina, que nos deixa excitados, alertas. Mas como a gente sabe que está seguro, o cérebro também libera dopamina, o mesmo neurotransmissor ligado ao prazer e à recompensa. Essa mistura que cria uma sensação de euforia e, no final, uma grande liberação emocional, uma catarse. E isso pode ter um benefício inesperado. Um estudo de 2020 da Universidade de Aarhus, por exemplo, descobriu que os fãs de filmes de terror mostraram uma resiliência psicológica maior durante a pandemia. É quase como se praticar o medo em um ambiente seguro nos desse mais ferramentas para lidar com a ansiedade do mundo real. Bom, no final das contas, a reflexão se volta para nós mesmos. O medo assume muitas formas nas nossas vidas, desde o instinto mais básico até as preocupações mais complexas. A gente viu como o medo é um sistema de alarme vital, como ele pode se tornar uma fobia que paralisa e como ele se transforma em angústia existencial e incerteza social. E, paradoxalmente, a gente viu como ele pode ser uma fonte de prazer e até de resiliência. E para fechar, fica uma questão no ar. O medo é algo para ser conquistado ou algo para ser compreendido?
Essa nossa viagem através do medo sugere que talvez o objetivo não seja eliminá-lo, mas sim entender o que ele tem a nos dizer em todas as suas facetas. Fica aí a reflexão.